capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, simplesmente. É uma mensagem conhecidíssima, explorada, ouvida, mas é uma mensagem de estímulo que Deus colocou no meu coração. Versículo 9 diz: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Queridos, quando nós observamos o contexto, nos deparamos com um poder do Evangelho, a reviravolta que o Pentecoste causou na história. Se nós observarmos a índole, a conduta, a biografia deste personagem que protagoniza estes episódios, chamado de Paulo, na ótica humana seria impossível acreditar que o Evangelho tivesse um poder tão tremendo para transformar um homem como este. Pois a sua biografia nos mostra que ele era um poliglota, era um exímio orador, era um homem polido, era um homem que se destacava, era um homem especializado, sua formação acadêmica era excepcional, sua oratória era admirável, e o conhecimento da lei, sobretudo, era excepcional. O interessante é que quando nós vamos ao capítulo 9, a gente vê o episódio da conversão dele. Quando a gente vai para o capítulo 13, a gente já encontra esse homem mergulhado no poder. E é por este poder que ele empreende pelo Espírito Santo a primeira viagem missionária rumo aos gentios. Se nós percebermos o capítulo 13, o poder do Pentecoste sacode essa comitiva de uma maneira tão tremenda, que ele sai desbravando a Ásia Menor, passando por todas as regiões ali de Pafos, de Perge, passando pela Antioquia da Pisídia, pois eles partiram da Antioquia da Síria. Nós vamos perceber que nessa primeira viagem, eles terminaram lá na região licaônica, em um complexo de Icônio, de Listra e de Derbe. E quando nós chegamos no início do capítulo 15, percebemos que é uma necessidade, por conta do alvoroço que o pentecostalismo, o poder de Deus estava causando. Então houve um concílio em Jerusalém justamente para tratar dessas questões. Por que o Evangelho, este poder, alcançou os gentios que os judeus esperavam só ser deles? Então este concílio foi tratado através dos testemunhos de Paulo e de Pedro, que Deus foi tão bom que derramou também o seu Espírito sobre aqueles quais não faziam parte da promessa. Então isso causou uns dias de reunião. E terminando a reunião, eles voltam para a Antioquia da Síria. Então quando a gente chega no capítulo 16, eles estão mais estimulados. Agora, por conta de uma discussão, a comitiva se separa. Então entra Silas no contexto, em vez de Barnabé e João Marcos. O propósito da segunda viagem não era simplesmente pregar, mas primeiro o propósito era visitar as igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem. E o segundo propósito desse grupo era justamente passar para as igrejas o que foi decidido no concílio em Jerusalém. Então a Bíblia diz que eles descem a segunda viagem com esse propósito, a ponto de quando eles passavam, iam fortalecendo os irmãos. Mas a Bíblia diz no capítulo 16, que quando eles terminam este percurso, lá na região licaônica, de visitação, é quando Timóteo entra na comitiva, incentivado pelos irmãos de Icônio, de Listra e de Derbe. Eles poderiam voltar. Aí a Bíblia diz que eles desceram para a Frígia.
Eles foram para a região da Galácia. E o Espírito Santo não deixou eles pregar. Como é que pode? A Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem. Então eles sobem para a região, para a Mísia, e intentava descer para a Bitínia, para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não deixava eles pregar no continente asiático. Então a Bíblia diz que eles descem para Troade. E quando é que eles estão em Troade, nesta noite, ele dormindo tem esta visão. E nessa visão um homem vem a ele, rogando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, a chamada daquele homem era para outro continente. Não era um empreendimento fácil. Era impregnar a Europa pelo poder de Deus. E eles não questionam. Eles entendem que era o Espírito Santo e parte para a Europa. A Bíblia diz que quando eles chegam na Europa, depois de passar por uma região de Anfípolis, Nápoles, eles entram no primeiro contexto da colônia, que era Filipe. E lá os irmãos sabem o que é que o Pentecoste fez. Lá os irmãos sabem o que o Evangelho fez. A Bíblia diz que Filipe foi sacudida pelo poder de Deus, a ponto de que aquela moça que dava lucro a algumas das pessoas foi impedida, foi transformada, e agora aqueles homens saíram debaixo de sangue, de cacetadas. Paulo saiu debaixo de açoites. Ele poderia voltar, ele poderia desistir, mas dentro dele tinha uma chama acesa. Então a Bíblia diz que ele não volta, ele continua, e ele continua desbravando esse continente. A Bíblia diz que ele dali vai para Tessalônica. Em Tessalônica só precisaram de 3 semanas para sacudir aquela cidade, a ponto que as pessoas se assustavam e diziam: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Tanto pessoas pobres, ricas, da baixa classe, da alta classe, aceitavam Jesus. E isso causou inveja aos judeus. E a Bíblia diz que esta comitiva teve que sair às pressas, passando por Bereia, depois passam pela região de Atena e chega em Corinto. Quando eles chegam em Corinto, a cidade de Corinto é sacudida pelo poder de Deus. A cidade de Corinto, nesse continente europeu, foi uma das igrejas, ou a melhor igreja que se aparece no início do Novo Testamento. O Espírito Santo sacode a igreja de Corinto de uma forma tão tremenda, que o Espírito Santo tinha liberdade. Irmão profetizava, irmãos falavam em língua, o outro interpretava. Curas, manifestação reais dos dons do Espírito Santo. Mas por conta dessa chamada, a Bíblia nos mostra que este personagem teve que se ausentar, e outros homens eloquentes fizeram parte dessa igreja, como Cefas, como Apolo. E é aqui que começa uma grande dissensão. A Bíblia diz que houve uma dissensão tão catastrófica na igreja de Corinto, que ela começou a se dividir em grupos. Grupos que se diziam que eram de Paulo, outro de Pedro, de Cefas, outro de Apolo, e até os de Jesus. E isso esfriou o Espírito Santo. Era briga por posições, eram briga pelo poder, eram disputas pelos cultos. E o culto de um grupo, o outro não ia. E um grupo principal queria manchar a chamada e o apostolado desse homem. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, aí Paulo manda um parecer, e nesse parecer ele mostra aos irmãos que aquela dissensão não ia fazer ele desanimar. Veja que ele no capítulo 2 ele diz: irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei pregando filosofias humanas, nem o meu conhecimento, e ele tinha para isso. Mas ele diz: eu cheguei pregando um evangelho genuíno, de poder. Eu cheguei pregando a Cristo e este crucificado no meio de vós. Então quando chega no capítulo 4, você vê logo no começo ele dando uma razão de que eram garantias de chegada, quando ele diz: importa, irmãos, em Corinto, que os homens nos considerem como ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus, e a lei requer de cada um que se ache fiel. Quando você chega no versículo 9, ele diz: porque para mim parece
que Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Queridos, eu queria falar-lhes sobre garantias de chegada. Quando nós observamos esse contexto, como um homem como esse, ele se empenhou de uma forma tão ferrenha, foi tão envolvido por este poder, que não desistiu. Se nós observarmos a sua biografia, a gente vai entender melhor. Se nós olharmos e estudarmos a biografia dele, ou da família dele, a gente vai entender. Como qualquer jovem, como qualquer adolescente, como qualquer homem, como qualquer ser humano sonhador, este também era sonhador. A gente percebe no seu contexto que esse homem tinha tudo para não ser o que a Bíblia diz que ele foi. A Bíblia nos mostra que 3 grandes nações entrelaçavam o crescimento e a oportunidade e o futuro promissor de famílias. A Bíblia mostra que Roma era uma garantia porque ela era detentora da lei. A Bíblia diz que Israel era detentora da religião e a Grécia detentora do conhecimento, da erudição. Então era nesse contexto que qualquer jovem, qualquer família queria empregar os seus esforços, porque era garantia de futuro. Mas se você observar na região de Roma, na Cilícia, aí aparece uma pequena cidade chamada de Tarso. Esta pequena cidade chamada Tarso, ela começa a ser uma fonte inspiradora de sonhadores. Porque ela começa a se despontar em um contexto cultural e acadêmico como uma fonte de esperança. A história mostra que os grandes mestres, Antenedoro, Nestor, ensinavam acadêmicos, eruditos nessa cidade. Matemáticos, esses homens saíam pelo mundo carregando a fama desta cidade. Então, a cultura de Tarso dos seus moradores era acima da média. A cultura de Tarso estava acima da média de qualquer outra no seu patamar. Então o general romano Marcos Antônio soube que os moradores de Tarso estavam acima da média, tinha capacidade de estabelecer as suas próprias leis. Então ele vai morar em Tarso, e é com esta fixação da sua moradia que ele faz Tarso crescer politicamente. Se a cultura já era elevada, agora ele consegue, junto a Roma, o título de cidade civita. Qual era o contexto? Tarso não mandava mais impostos para Roma ou para o Estado. Toda a arrecadação daquela cidade era empregada dentro dela. E com isso, além da cultura, o contexto político começou a crescer. E o imperador determinou que a capacidade acadêmica, a capacidade cultural dos moradores de Tarso dava-lhe direito de formarem as suas próprias leis e criar os seus próprios tribunais. Aí a cidade crescia. A cidade era uma oportunidade, porque com a cultura e a política em ascendência, a economia vinha junto. O mercado do tecido e da madeira começava a ser uma fonte de esperança para todas as famílias. Então, atraído por esse crescimento avassalador, a Bíblia diz que uma família migra de Jerusalém, descendente de Benjamim, professantes do judaísmo, fariseus, e vão morar em Tarso. Era a cidade aonde Saulo nasce. Qual eram as prerrogativas? O crescimento. Ele nasceu em um contexto de ascendência. Por exemplo, é muito melhor a probabilidade de quem nasce aqui no Centro-Oeste, não de forma pejorativa, mas uma visão construtiva e realista. Quem nasce no Centro-Oeste, a probabilidade de crescer, de ser alguém, é maior do que quem nasce no meu Nordeste. Porque
Porque aqui os acessos aos estudos, a cultura é mais elevada, a agricultura é mais cheia, a pecuária arrasta e dá sustentabilidade e rentabilidade a muitas famílias. Se você chega no meu Nordeste, você vê pessoas com fome. Você volta das agendas. Às vezes você tem que sair distribuindo para um e para outro. É realidade. Então esse menino nasce em um polo de crescimento. E quando ele completa 5 anos de idade, ele já começa a ser catequizado pelo pai. E a visão do pai era torná-lo personalidade eloquente no contexto secular e espiritual, defensor da lei. E a lei rabínica judaica. Os irmãos vão de convir que eu falei que os judeus eram detentores da religião em toda parte do mundo. Eles estavam, como ainda hoje. Eu ando em muitos países, pela misericórdia de Deus, e eu sou meio curioso nesse aspecto. Você não vê um judeu misturado. Aonde eles estão, ele comanda, eles têm. Eles são detentores da promessa. Outro dia, cerca de uns 10 dias atrás, eu estava pregando imposto e fiquei na casa de um grande construtor do mundo da construção. E ele disse: Bento, o negócio é tão sério, Bento, que se nós fazemos trabalho na casa dele, se nós abrirmos a geladeira e pegar a água da geladeira deles, se eles souberem, eles trocam a geladeira, aquelas eles não querem mais. Estava agora, domingo, segunda passada, estava lá no aeroporto de New York, e de repente tem um grupo de uns 10, 15 judeus. Quando chegou a hora da oração, no meio do aeroporto, eles se reúnem e começam fazendo a sua oração. Então aonde eles chegam, eles predominam. Então na cidade de Tarso, todos os sábados tinha culto. E os líderes ensinavam aos pais. Primeiro, o pai tinha que catequizar a criança no caminho do Senhor, para que quando o menino crescesse, não se desviasse dele. Veja o que diz Salomão. Provérbio 22:6, disse Salomão, isso está no contexto: ensina o menino no caminho que se deve andar. Ele não diz o caminho. Ele não diz ensina o caminho, menino, porque quando ele crescer não se desviará. Ele ensina no caminho. E no nosso vocabulário quer dizer, para ensinar o caminho é fácil. Eu posso dizer: irmãos, eu quero ir para o hotel. Aí você vai dizer: pastor, pega a esquerda, pega a direita, passa o semáforo, faz a rotatória, chega no hotel. Mas aí é fácil. Mas para ensinar no caminho, você tem que ir comigo. Então era obrigação do pai andar. É por aqui, meu filho, vamos por aqui. E eles diziam: ensina o menino. E o menino era catequizado. E eles diziam: ensina uma profissão, menino, enquanto está novo. Porque um judeu não pode crescer sem uma profissão para não se tornar um malfeitor. Aí Paulo estava no pé do pai. É por aqui, fariseu. Vamos por aqui, filho. Estudando, aprendendo a lei, aprender uma profissão. Completa 12 anos, passa pelo Bar Mitzvah, completa 14 anos. Aí agora o pai investe pesado, pega ele e manda ele estudar a lei de Moisés. E quem era o professor dele? Ninguém mais, ninguém menos do que o Gamaliel, o famoso. A melhor escola, um boletim assinado, um diploma assinado por Gamaliel era garantia de empregabilidade em qualquer setor. Só que quando ele chega para estudar em Jerusalém, ele tinha 14 anos, diz a história. E Jesus era mais velho que ele, 10 anos. Então Jesus estava com 24. Veja que o doutor Paulo vai estudar na faculdade. E Jesus está lá no interior, de onde não saía nada que prestasse, Nazaré. Veja que Saulo chega, é sabatinado com 12 anos e vai estudar. O mesmo que Jesus passou. Só que o interessante, quando Jesus foi sabatinado, os escribas não fizeram pergunta. Era Jesus que perguntava os escribas. Aí agora os dois estão no anonimato. Só que Saulo se destacava,
Porque a Bíblia diz que ele sobressaía sobre todos que estudavam com ele. Isso implica dizer, ele era a nota máxima, era o primeiro da classe. Era o preterido de Gamaliel. O interessante é que ele não podia ter direito de voz. A fama de Jesus ainda não tinha expandido. E a grade curricular acadêmica dizia que se um jovem quiser se tornar um mestre da lei de Moisés, no mínimo 10 anos ininterrupto, 5 períodos, e depois especialização. Quando Saulo completa 5 anos de estudo aplicado, o Espírito não vai na faculdade, porque tem coisa que a faculdade não ensina. Aí o Espírito vai lá em Nazaré, onde ninguém acreditava. E a Bíblia diz que o Espírito Santo sacode Jesus. E Jesus aparece no cenário. Jesus começa a impactar o sistema. Porque o sistema tinha conhecimento. O sistema tinha estrutura política. O sistema era sustentado pelo Estado. O sistema falava e tinha que obedecer. Ou seja, o sistema pregava, ame o pobre, mas ele mesmo não amava. O sistema dizia, ajude a quem precisa, mas eles não ajudavam. O sistema dizia, contribua para o leprosário, mas eles não iam lá. Aí Jesus chega e aparece pregando. Enquanto o sistema pregava o amor e não levantava ninguém doente, aí Jesus chega pregando, e a Bíblia diz que quando ele chegava onde tinha um sujo, um doente, um aleijado, ele sentava e começava a perguntar, quer ser curado hoje? O que impactava o sistema era isso. Aí Jesus saía pregando, passava pelo leprosário, os leprosos saíam correndo atrás, eu quero ser limpo. Ele parava e dizia, fica limpo. E os leprosos ficavam limpos na hora. Aí o sistema endoidou. Aí o sistema chamou uma comissão e mandou agora, vamos mudar espião. Aonde ele pregar, tem que ter alguém notando o que ele prega, para a gente pegar o erro dele na lei. Agora era Jesus pregando, o cego vendo, o coxo levantando, o morto sendo ressuscitado, e o sistema aqui, ó. Ele está pregando. Só que quando os espiões voltavam com o relatório, era diferente. Quando o sacerdote perguntava, o relatório dizia, ninguém nunca pregou daquele jeito. Que autoridade é aquela? Esse homem é profeta, não há ninguém como ele. Nem tudo se aprende em faculdade. Jesus se entrega. 3 anos e meio, seu ministério. Se você fizer um cálculo, o doutor Saulo, o assunto de Jesus chegou na faculdade. Por quê? A faculdade ensinava a lei. E Jesus era taxado como um perturbador da ordem pública, um detrator da lei de Moisés. Então, o assunto era discutido nas salas de aula. Mas ninguém podia falar porque não tinha direito de voz. Aí agora Jesus se entrega voluntariamente. Quando Jesus é crucificado, o assunto explode. O sistema pensa, acabamos com mais um. Já passou Teuda, já passou Judas o Galileu, e agora esse Jesus também matamos. Então a faculdade ficou sabendo. Só que a faculdade não ficou sabendo que com 3 dias depois Jesus sai da sepultura. E qual é o assunto que chega na faculdade? Ele ainda continua morto. Os discípulos esconderam o corpo dele. Isso foi o que chegou lá. Só que agora, com cerca de 50 dias depois, cerca de 120 crentes estavam orando, esperando o quê? O que Jesus prometeu. A virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês vão ser minha testemunha. E era no dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes. Agora, olha quem estava na igrejinha no cenáculo. Olha quem estava no cenáculo.
entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando, estude o máximo que você puder. Você vai entender por quê. Mas olha quem estava na igrejinha. Ex-prostituta, pescador, só a maioria analfabeto. Aí daqui a pouco o Espírito Santo desce e os matutos pegam fogo lá dentro. E sabe o que é que acontece? É que agora Jesus não precisava mostrar que estava vivo, mas aqueles que não acreditavam tinham que saber. Aí agora os doutores, os inteligentes, ouviram lá vindo da igrejinha do Senado, sabedores que ali só tinha matuto, só tinha analfabeto, agora grego, via eles falando em grego. Todas as nações, os matutos começavam a falar novos idiomas. Aí se assustaram. O que é que está acontecendo ali, meu Deus? Eles estão falando a nossa língua. Quando correram, aí a Bíblia diz que aí Jesus agora manda uma língua repartida como de fogo. O negócio pegou. Aí eles disseram, eles estão bêbados. Não estão falando coisa com coisa. O poder caiu. A chama acendeu. Aí Pedro vai para as frentes. Eu acho lindo isso aqui. Eu nunca me canso de passar por isso. Lá embaixo estava nada. Multidões. E o pescador analfabeto vai pregar. É mole. Não sabia nem ler nem escrever. Mas estava cheio até o tutano. A primeira mensagem que ele pregou foi tão forte que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E a Bíblia diz que no meio delas tinha sacerdote, tinha universitário, não aguentaram a pregação do matuto e dobraram o joelho e aceitaram a Jesus como Salvador. Isso é Pentecostes. Em poucos dias, aqueles matutos tornaram Jerusalém uma bagunça. A Bíblia diz que todos os dias Jesus fazia milagres. Um batismo com o Espírito Santo. Não só era dia de festa. Milagres não se só esperava no dia de festa. E o melhor, a Bíblia diz que o milagre saía procurando os crentes. Os crentes não saíam pulando de igreja em igreja atrás de milagres. A Bíblia diz que os crentes tinham que ter cuidado, porque os milagres saíam atrás. Onde tem um crente? Eu vou pegar. Onde tem um crente? Os milagres seguiam os crentes. Viraram o sistema de perna para o ar. Se você ler no capítulo 5 de Atos, Lucas faz questão de registrar que os sacerdotes formaram uma coalizão religiosa quase que inconcebível. A Bíblia diz que os sacerdotes se reúnem com os saduceus, que era um sistema religioso que defendia a não ressurreição, e na reunião eles teriam que provar que Jesus não estava vivo. Aí o texto diz que eles, movidos de inveja, mandaram prender os discípulos. Isso é lindo. Prenderam os discípulos, jogaram no presídio de segurança pública, que era do Sinédrio, no presídio público, para no outro dia acabar com aquele negócio. O pastor Josué sabe, os demais. Eu sou vice-presidente de uma igreja de 6.000 membros, temos cerca de 1.000 obreiros. E todo mês a gente tem uma reunião e não é fácil juntar todos. Agora aqui a Bíblia diz, Lucas diz que o assunto era tão sério, que o sacerdote reuniu todo o Sinédrio numa noite, todos os anciões, todos os saduceus, cedinho, estavam lá para protestar. Só que eles não sabiam que enquanto eles convocavam a reunião e os crentes estavam presos, durante a noite, o anjo do Senhor entrou na prisão, disse para eles, ei, vamos sair daqui? Amanhã cedinho vocês têm que tocar fogo lá no templo central. Quando amanhece o dia, reunião formada, pauta na mesa, manda chamar. Quando o mensageiro chega lá, os soldados estão de plantão. A cadeia estava fechada, o cadeado ninguém quebrou.
Aí quando abre a cadeia que olha, está vazia. O que é que houve? Ele volta correndo, conta na reunião. Aí o sacerdote diz, isso é conversa, chama o comandante. O comandante vai lá. Aí quando o comandante olha, vê a realidade, volta assustado, dizendo, é verdade. Os soldados estão na porta, não dormiram, a cadeia está fechada, mas não tem ninguém lá dentro. Aí vai chegando um e diz, vocês estão procurando quem? Os discípulos de Jesus. O que é que aconteceu? Eles estão pregando o evangelho lá no templo central e o fogo está caindo lá. Quem parava o Pentecostes? O sistema não sabia o que fazer. Quem está saindo da faculdade? Gamaliel assinou o diploma. Qual é a especialidade? Esse menino foi o melhor do ano. Ele entende vírgula por vírgula da lei de Moisés e ele é especializado em combater a seita. Porque aqui os crentes eram uma seita do Nazareno. Aí os sacerdotes chamaram Saulo e o puseram. Acaba com essa raça. Tu entende da lei de Moisés? Vamos te dar apoio jurídico, apoio religioso. Acaba com ele. E o cabo era bom, pastor. É aqui que eu não entendo o que é que o evangelho faz. A Bíblia diz que o rapaz era polido e determinado. A Bíblia diz que ele entra arrebentando com a igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que ele entrava nas casas com apoio policial. Ele não pedia licença, ele arrombava as portas. Aonde tinha crente, homem ou mulher, ele entrava e não pedia licença, ele arrastava e jogava na prisão. Matava os crentes, consentia na morte de outros. A Bíblia diz que a perseguição foi tão ferrenha que a maioria dos irmãos, exceto os apóstolos, tiveram que correr. Só que a chama era acesa 24 horas. Sabendo o risco de vida que corria, a Bíblia diz que por onde os irmãos passavam, iam falando do amor de Jesus. E enquanto eles iam falando, os milagres iam correndo atrás. E enquanto os milagres corriam atrás, Jesus batizava, Jesus salvava, Jesus curava mágico, prostituto, Jesus salvava toda a raça. Aí quando o doutor estava no ápice da fama, aí a notícia chega, doutor Saulo, tem uma tarefa pesada aí. O que é que está acontecendo? O senhor lembra aqueles crentes que o senhor botou para correr daqui? Lembro. Eles são doidos, doutor. O que é que está acontecendo? Eles estão lá em Damasco. E a cidade de Damasco está virando de perna para o ar. Jesus está batizando, está salvando, está fazendo um negócio feio lá. Aí a Bíblia diz que o doutor, cheio de pampa, disse, vou matar tudinho. Ou seja, respirou ameaça de morte. Pensou, vou matar essa raça. Mas tinha a legalidade. Aí ele vai ao sacerdote com raiva e diz, me dá uma carta judicial, fé de ofício, com autoridade para eu ir lá e trazer preso tanto homem como mulher que fazer parte dessa seita. Eu vou lá, eu vou resolver pessoalmente. Pegou a carta e partiu para lá. Quando ele vai chegando perto de Damasco, o doutor, o polido, o charme, aí o céu se abre. Irmão, quando nós observamos a ciência diz que o sol, ele chega na sua coroa a atingir 2 milhões de graus Celsius. É impossível o ser humano encarar o sol. Só que agora aparece para Saulo uma glória maior do que o sol, suprimiu o sol. Então quando ele vê o resplendor de luz, a primeira coisa que acontece é ele ficar cego. Quando ele fica cego, ele mete a cara na poeira. Pá! E olha, para ele falar o que falou, um homem na categoria, na compostura, na cultura de Paulo, para ele reconhecer o senhorio de outrem, só o imperador. Ele era da alta cúpula, para chamar alguém de Senhor, Adonai, tinha que ser reverência. Aí quando ele cai, ele nem quer saber quem estava na frente, ele só grita, quem tu és, Senhor? Aí Jesus disse, eu sou Jesus, a quem você persegue, e agora você vai ver o que é bom para tosse para você. Eu acho lindo que o homem que vai prender os crentes já entra em Damasco rebocado, cego, crente e jejuando. É mole?
Agora Jesus vai mostrar que o poder pentecostal não se adquire em faculdade. Ele vai lá na casa do crente Ananias, que estava tremendo de medo, porque a notícia já tinha chegado que o doutor Saulo estava vindo. Aí Jesus à noite chega para ele e diz: Ananias, na visão, pois não, Senhor, tem uma missão para você amanhã cedo. Qual é, Senhor? Quero que você vá, procure uma rua chamada direita, encontre a casa de um homem que trabalha com couro fede, curtidor. Quando você entrar, você vai ver lá um homem chamado Saulo de Tarso. Eu quero que você ore por ele, eu ceguei ele, e eu quero que ele saiba que é por você que ele vai ser restaurado. Aí a Bíblia diz que Ananias, com medo, disse: Senhor, eu sei que esse homem é cruel, esse homem botou a gente para correr de Jerusalém, e ele está vindo com apoio judicial e religioso para nos levar preso. Esse homem é terrível. Aí Jesus já acalma o coração, Ananias. Ele era, mas eu já quebrei ele no meio. Ele agora é para mim um vaso escolhido e vai levar a minha mensagem. E Ananias chega na casa de Judas. Cheio de Deus. E quem está com a cara no chão? O doutor. Tem muitos lugares por aí que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode dizer: Pai do Senhor, irmão, porque estamos correndo o risco de ser repreendido. Me respeita, eu sou PhD. Eu sou doutor nisso, naquilo, naquilo outro. Tem que primeiro citar todas as referências, que não é errado, para depois dar a paz do Senhor. Agora dá para ver Ananias, analfabeto, e o doutor com a cara no chão. Ele já chega desaforando. Quando olha, já grita de lá: Pai do Senhor, irmão Saulo. Quando Saulo olha, levanta a cabeça sem ver nada. Ananias, cheio de Deus, diz: o Senhor que te apresentou lá no caminho, que apareceu a você e chegou você, cabarrinho, ele me mandou aqui. E ele mandou aqui orar por você, para você restaurar a visão. Levanta daí. Quando Saulo levanta, Ananias levanta a mão, o poder pentecostal cai. Saulo é recuperado, as escamas caem, e Jesus batiza o doutor Saulo com o Espírito Santo e com fogo. E o doutor agora pega fogo. Eu estou no púlpito da Assembleia de Deus, genuína, não estou? Tem muitos lugares por aí que doutor não fala línguas estranhas mais não. Doutor não profetiza mais não, que é feio. Mas na Assembleia de Deus, doutor ainda é cheio, doutor ainda profetiza, doutor ainda controla, doutor ainda Jesus batiza. O homem que foi prender a igreja, 9 horas, pastor, me perdoe. Agora vai pregar o evangelho. É aqui que eu digo que você tem que estudar. Estude. Mas nunca deixe essa marquinha do joelho desaparecer. Nunca. A Bíblia diz que ele entrava em Damasco pregando o evangelho, dando testemunho. E sabe o que era que ele conseguia fazer? Ele convencia tanto a grego como judeu que Jesus era o Senhor. Isso quer dizer, os gregos eram detentores do conhecimento, os judeus da religião. O conhecimento de Paulo junto com a unção era tão grande que ele pregava e os gregos se convertiam e os judeus também. Aí o sistema disse: vamos matá-lo. Pegaram ele, os irmãos souberam e disseram: agora não tem jeito, tem que correr. Se sair, eles matam. Dá para entender o evangelho? Dá para entender. Agora o homem que saiu de Jerusalém no ápice da fama é colocado dentro de um cesto como algo que não presta para ser jogado fora, jogado por um buraco do muro. Dá para entender esse negócio? Mas a chama era tão grande que não desanimou ele. Sem poder voltar para Jerusalém, ele vai para a Arábia.
longe do Pai. Sem fama. Chega na Arábia, deserto. Na Arábia a gente fica esquecido. Passa 3 anos e volta. Ele agora diz que vem para Damasco. Continua pregando, cheio. Aí ele diz: agora eu vim para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, o terrível disse: eu fui ter com Pedro e com mais ninguém. E a Bíblia diz que ele mesmo em Jerusalém ia para a praça pública. Não adianta restaurar o poder do Pentecoste só para falar em língua e pular na igreja. O poder pentecostal é isso aqui. A vida em risco, procurado, detestado. Em Jerusalém ele ia para a praça pública sem microfone, sem fio. Ele pregava e convencia os gregos que Jesus era o Senhor que havia de vir. Aí os judeus disseram: temos que matá-lo. Aí Barnabé entra na jogada, chama João Marco e diz: temos que ajudar. Levaram ele para a casa de João Marco. Lá em Damasco vão matá-lo, aqui também, o que é que a gente faz? Vamos mandar ele embora para a casa do Pai. Vamos para Tarso. Jogaram ele à noite num barco na Cesareia, cidade portuária. Agora sem fama, escondido. Não tinha mais direito a andar no topo como andava. Porque os transportes dessa época, nessa região, eram galés, era um barco de galés, também a vela, ou seja, em cima era a classe de elite, abaixo na outra galé era o camarote, mas abaixo a bagagem e por último o porão. Agora, como ele chega furtivamente para não morrer, não tem outra opção. Qual era? Lá embaixo. Joga ele no porão que ninguém descobre lá. Quando ele chega lá embaixo, aí é aqui que ele escreve o capítulo 4. Quem é que está lá? Os ministros. A palavra ministro aqui no original não é esse poder de político, mas no original o nome é rupuretes, ou seja, servos. Esta palavra deriva-se para alguns servos voluntários e para aqueles que não tinham opção. Estavam lá porque haviam sido condenados pela sociedade. Estavam lá porque a única esperança era garantir a chegada dos barcos. Então ele percebe que lá embaixo, por último, estavam as pessoas responsáveis para garantir a chegada do barco. O que é que ele vê? Que os ministros não tinham liberdade. Corrente no punho, a outra argola grudada no remo. Corrente no tornozelo e a outra argola no piso do barco. Se o barco afundar, eles são os primeiros que morrem. Não pode correr. Assava a vela. Quando o vento dava contrário, a única garantia de chegada era quem estava lá embaixo. Então Paulo percebe que esses homens responsáveis para garantir a chegada do barco eram anônimos, não tinham nome. A história tinha riscado o nome deles. A lei permitia isso. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela era imunda. Pode olhar que no mesmo texto, o escritor, o Marco ou qualquer outro que escreveu, eles não citam o nome dela. É incrível. No mesmo texto, ele cita Jairo. Logo abaixo, ele não cita uma certa mulher, porque não permitia. Mesmo assim, eram os ministros, os nomes eram riscados. Estavam lá embaixo, anônimos. Mas não desistiam, porque eles eram garantias de chegada. Será que tem alguma coisa a ver com quem quer restaurar o pentecostalismo? Ei, olha o que o escritor aos Hebreus fala. No capítulo 11. Tanto homem como mulher. Homens que embasaram esse negócio aqui. Eles não tinham morada certa. Eles moravam nos buracos, nas cavidades da caverna. Uns eram cerrados pelo meio, outros enfrentavam a fúria do fogo, outros enfrentavam a fúria da espada, e até outros que colocavam exércitos inteiros para correr. Homens e mulheres que andavam vestidos em pele de cabra e de carneiro, perseguidos, afligidos, dos quais o mundo não era digno. E Deus não colocou no descanso,
Por quê? Porque tinha uma geração vindo aí. E eles não podiam entrar sem essa geração, que é a nossa geração. Será que tem alguma coisa a ver? A gente só quer fazer se o nome estiver na lista. Só quer fazer se o pastor estiver por perto para ver. Eu costumo dizer que às vezes dá saudade. As nossas igrejas não tinham famosos. A nossa igreja, os nossos cultos. Hoje a probabilidade nossa é bem maior. Não tinha ninguém com disco de ouro gravado. Não tinha artista para chamar a atenção do povo. Não precisava assinar contrato para ninguém pregar. Não precisava depositar cachê altíssimo. Não, o que era que prevalecia? Os simples. Homens que não tinham direito de andar nem de moto. Quando tinha, era um cavalo. Sem nome. Mas chegava de porta em porta pingando azeite. Jesus está voltando. Saíam com fome. Não tinha hotel. Não tinha dor, não tinha dor. Hoje muita gente me liga, Pedro, pede para só andar de tan, porque assim tu se torna cliente black. O que é isso? É um cartãozinho preto, vai dar primeira classe. Quero não. Agora olha como eram os nossos cultos. Não tinha nenhum popstar nos nossos microfones. O que eu quero dizer com isso? Pentecoste é algo diferente. Independe de posição e de classe, independe de diploma ou não. Pentecoste é jogado dentro, sai de dentro para fora. Ele não entra de dentro e fora para dentro. Pentecoste, ele não aprende faculdade. Pentecoste se busca no joelho, jejum, com a cara no pó, na oração. E aí o fogo pega. Anônimos. Não tinha direito. Era a primeira característica deste grupo. Mas eles garantiam a chegada do barco. Eu estava ouvindo de um amigo que um certo pastor missionário judeu, naturalizado norte-americano, ele fez um trabalho brilhante. E o trabalho dele era tão grande, mas de repente foram deixando ele de lado, foi ficando velho, o povo foi esquecendo. Aí ele ficou entristecido, porque o povo já não abordava tanto a ele como antes. Aí ele se enclausurou e disse: Jesus, eu vou parar de pregar, vou voltar, não dá mais, ninguém está vendo o que eu faço. Aí começou a chorar na oração. Aí Jesus entra na oração dele e pergunta a ele: filho, me diga uma coisa, qual é o nome que salva aqui? Ele gritando, soluçando, gritou: só tem o teu. A tua palavra diz que só o teu. Filho, me diga qual é o nome que batiza com o Espírito Santo. É só o teu, Jesus. Qual é o nome que liberta e leva para o céu? É só o teu. Aí Jesus disse: ele então esquece o teu e prega o meu, que é o meu que faz a diferença. Esquece o teu, enquanto tu prega o meu, deixa comigo. Dá uma olhadinha se tem um anônimo aí pertinho de você. Tem anônimo aqui, tem anônimo aqui, tem anônimo aqui, tem. Mesmo sem estar no YouTube, mesmo sem estar no WhatsApp, mesmo anônimo, mas não para, o fogo está aceso de manhã, meio-dia e de noite. Estou aqui. Deus está levantando uma geração de anônimos nesta última hora para impactar esta nação. Garantia de chegada. Paulo percebe que as mãos daqueles homens eram petrificadas. Eles não tinham direito a descanso.
Como não tinha turbina a vapor, como o barco não tinha motor, eram eles que garantiam o barco chegar em porto seguro. Então quando o vento dava contrário, que eles baixavam as velas, aí gritava lá de cima, pá! Aí a voz vinha, desce rápido, bota a corrente, pega o remo, o que é que está acontecendo? Tempestade, este é a borda direita! Eles não questionavam que a ordem partia de cima, não tinha direito. Eles fechavam a mão e começavam a puxar a água, desviando o barco da tempestade. Quando o braço cansava, a tempestade soprava do outro lado, eles pegavam o outro braço e começavam a puxar. Quando eles estavam pensando em descansar, aí o comandante gritava lá de cima, força total! Eles pegavam os dois remos simultaneamente e começavam. Só se ouvia o barulho da corrente e as águas ficando para trás. Muitos deles morriam de história, mas não abria mão no remo. Morriam sangrando, mas o remo na mão. Quem põe a mão nesse negócio não dá mais para olhar para trás. Terceira característica, aqueles homens tinham o lombo feridos. Eles garantiam a chegada do barco. Mas quando Saulo chegou perto, os lombos deles corriam sangue, vergonhas, suco nas costas, e a carne viva e o sangue correndo. O que causava aquilo? Quanto mais remavam, mais o chicote batia. Quanto mais puxava o remo, ora! Chá! Não é hora de descanso! Chá! E o sangue descia. Será que tem alguma coisa a ver? Quanto mais a gente faz, mais a calúnia vem. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o chicote bate. Sejam sinceros comigo. Não tem hora que dá vontade de parar. Não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Mas diga para quem está ao seu lado, dá para voltar, mas não. Diga para ele, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Você é a garantia de chegar. Ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Eu estava pregando em uma convenção e o pastor disse o seguinte a mim: Bento, eu recebi um convite para pregar 600 quilômetros da minha cidade. O que houve, pastor? Só que quando chegou o dia, eu fui no guarda-roupa, que peguei 3 pares de ternos para um final de semana. Aí quando eu fui fechar a mala, Deus disse: coloque o quarto. Você esqueceu. E você deixou o mais bonito, coloque ele dentro. Ele pôs. Foi botar os 2 pares de sapatos, Jesus disse: coloca o terceiro. Ele pôs sem questionar. Pegou, fechou a mala, pegou o carro e para a cidade. Ele disse que quando andou 300 quilômetros, parou num posto de combustível, diminuiu a velocidade. Quando emparelhou com um posto, tinha um homem sentado na beira da pista. Aí quando ele emparelha, Deus disse: dê uma carona a este rapaz. Quando ele olhou, o homem estava podre, fedendo, cabeludo, sujo. No meu carro levo nada. Aí Deus imprensou, ele parou, deu ré, abriu a porta de trás e colocou o homem. O homem cabisbaixo, baixou a cabeça, nem questionou, entrou, sentou quietinho lá atrás. Ele colocou o cinto no homem, o homem fedendo. Ele começou a dirigir, ligou o ar, todo vapor para tirar o odor. Aí ele colocou um CD no CD Play e cantava aquele hino. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estender
nas suas mãos. Ele disse que enquanto cantava, que olhava para o retrovisor, as lágrimas caíam nos olhos do homem, mas calado. Quando ele chegou no primeiro posto da cidade, olhou para trás e disse: moço, aqui dá para o senhor ficar? Ele disse que Jesus disse: leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Quando o homem desceu, ele foi fazer o check-in. Aí Deus colocou no coração dele: mande tirar a barba dele, mande cortar o cabelo dele. Ele fez e levou o homem para o apartamento. 6h30, o pregador tomou banho. 7 horas, bonitinho, o homem sujo lá sentado. Aí ele disse: moço, eu vou pregar lá para as 10, 10h30 eu chego e a gente decide o que fazer. Tá certo? O homem baixou a cabeça. Aí ele disse que Deus disse: você está pensando o quê? Aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é para você. Vista ele, calce ele, leve ele para a igreja que você vai. E ele fez. O homem calado, ele colocou o homem no carro e foi para a igreja. Quando parou no estacionamento da igreja, disse que quando o homem olhou a igreja, o homem começou a chorar e falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem não parava de falar em mistério, tremendo. Ele pegou na mão do homem e levou para a igreja. Quando chegaram na porta, o pastor no microfone parou, começou a gritar: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade correu para a porta abraçando o homem. As irmãs entraram no mistério. O pregador largado correu para o púlpito: pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O pastor pôs a mão no bolso e disse: está aqui tua despesa, volta. Precisa pregar mais não, o congresso vai terminar hoje. O que é que aconteceu? O que tinha de acontecer já aconteceu. Mas pastor, o que é que houve? Aquele homem que chegou com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. Ele deu a vida dele no ministério. Chegou a nova geração. Disse que ele estava velho demais. Tomou o lugar dele. Levantou a calúnia. Jogaram ele para fora da cidade. E a gente pensava que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Eraiacha, Eraiacha, Erabaiacha, Yadaga, Tekaiacha, Yawa, Erlai Campo, Westavaio. Shaya power of say Raya Santa Say always here. Jay quando Raya Santa Povio she can't like say or like say. O Espírito do Senhor está levantando alguém aqui em línguas e mistério. Ele está falando conosco nesta noite. They kill us. Para que não haja dúvidas, Sarabia dessa. Cheia sende galval. Te plantei sítio para us. Exemplo é que sete aqui de divio da blockhouse. Exemplo Santa Cai do Véu, broca tito do céu. Abriu que tu veio o sol. Jackson, ele liga o sapato que se o do gol. Ele mãe de crai o sol. Exemplo é que Santa que eu vou dar por você de Rubanal. Hey, you know, I say. Ele like a Santa Ru, ele cai. Jackson Brugial, ele é o Santa Rei o sol. Jackson, ele rio do Rábio do Dol. It's a place of Wells. I know Rasa. And they play out Jackson. In your vas. It's a. Ete o Corraia Santa Catava. Ete. Remember to fast at the Gada. You're right. You go, say, we're right. Hey, Tio, se ti kiva da borlaiseo. I ain't so say, Ras.
igreja? Lembras do que eu te falei? Lembras do que eu te disse? A minha proposta ainda está de pé. Eu estou renovando os teus. Os que eu te dei para cuidar, eu estou renovando com a chamada do meu Espírito. Eu estou acendendo uma chama forte no coração desta igreja. Vidas que estavam embaixo, eu estou tirando, estou sacudindo pelo poder da minha glória. A minha unção está tomando conta deste lugar. E o meu Espírito está distribuindo dons espirituais. Eu estou fazendo coisas grandes e novas no meio do meu povo. Para que tu saiba que eu não esqueci da promessa que eu te fiz. A minha glória é derramada nesta noite no coração da minha igreja. Assim diz o Senhor: recebam a apoteose do meu Espírito. Agora, 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 diz o Senhor, agora. Se você pode. Clayton, me ajuda aqui, pastor. Vira assim para esse irmão que está ao teu lado. Se for do mesmo sexo, a não ser que seja muito íntimo, procura um. Olha para mim não olha para mim não, olha para ele. Vira assim, frente a frente para ele. Frente a frente para ela, vira assim, ó. E diga para ele: não me importa como você chegou nesse congresso. Me importa como você vai sair dele. Diga para ele: eu não quero nem saber se você está esquecido, se as mãos estão apedreficadas. Diga a ele se o lombo está correndo sangue e se você não aguenta mais. Diga para ele: eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Pergunta a ele: qual é? Faz assim para ele, ó. É essa. Navegarei no oceano do Pensaram que Paulo ia desistir. Olha, leia o texto do capítulo 4 por diante. Ele diz: até essa hora eu não comi. Enquanto o cacete comia nas costas dele, ele dizia: aí, até essa hora eu tenho fome. Eu não tenho morada certa. Meu Deus! Encosta o teu ombro, ora com esse servo ou essa serva. Talvez você não saiba como ele chegou aqui. Talvez ele chegou aqui querendo desistir. Diga para ele, diga para ela: não vamos desistir. Diga para ele: eu estou no mesmo barco, eu estou do outro lado do remo. Pode contar, a gente é garantia de chegada. Vamos garantir. O porto é logo ali. Chega já. E enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Agora, Espírito Santo, você que é batizado, deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o barulho da água. Você que não é batizado, recebe batismo do Espírito Santo agora. Você que não é batizado, fala em língua pela primeira vez agora. É culto de Pentecoste. Recebe a unção. Recebe a unção.